Temos falado precisamente sobre a forma como Portugal se reinventou e como esta pandemia trouxe também aqui novos desafios e levou os empresários a criarem novas estratégias e a criarem também formas de sobreviverem e de lançarem os seus negócios nesta era também digital. Esta é uma área, de facto, em que mais uma vez se prova o poder e a capacidade dos portugueses e esta manhã nós temos aqui connosco o Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres. Muito bom dia, seja bem-vindo a este grande encontro. Temos de facto falado da forma como Portugal e os portugueses, as empresas tiveram de se adaptar a estes novos tempos e há de facto aqui muitas mãos que têm de se estender quando falamos da transição digital. Uma dessas mãos é a mão do Estado, não é? Que acaba por ter aqui um papel fundamental e começo precisamente por lhe perguntar que programas é que destaca e que de facto têm sido determinantes para esta transição digital das empresas. Bom dia, antes de mais, é um grande gosto para mim estar aqui nesta iniciativa, que na verdade é um evento de vários dias. É absolutamente fantástico o trabalho que foi realizado e queria cumprimentar a Associação da Economia Digital pela organização deste conjunto de momentos tão relevante para o país num contexto de pandemia. Concretamente, em relação aos programas que neste momento estão em vigor, no sentido de promover a digitalização das empresas, eu gostaria de destacar o programa Comércio Digital. É um programa que foi oficialmente lançado no início do ano de 2019 e é, se quisermos, uma primeira experiência estruturada no sentido de promover a transição digital, a digitalização básica das nossas micro e pequenas empresas, fundamentalmente, e nos setores onde há um maior número de empresas em Portugal, que são os setores do comércio e dos serviços. Nós, só em Portugal, temos sensivelmente 240 mil empresas no setor do comércio, e isto sem contar com a restauração e com muitos estabelecimentos de serviços, e isso significa que o que o Estado deve procurar fazer, do meu ponto de vista, é ajudar, facilitar que estas empresas tenham uma presença digital básica e que possam escalar essa presença e essa experiência quando for oportuno, quando for pertinente, para modelos mais avançados de digitalização, designadamente através do comércio eletrónico. Ora, aquilo que nós percebemos é que, de acordo com a realidade do tecido económico português, há muitas vezes alguma resistência a que as nossas empresas tenham coisas tão básicas e tão simples como um endereço de correio eletrónico, o mapeamento da sua presença, no caso de ser um estabelecimento aberto ao consumidor, através de ferramentas tão simples como, enfim, a Google ou outros motores de pesquisa. Não queria fazer mais menções específicas, mas são de facto as ferramentas que são mais massivamente utilizadas pelos cidadãos e pelos consumidores, e proporcionar essa experiência e essa possibilidade através de um contacto de proximidade é uma das principais mais-valias, um dos principais objetivos do programa Comércio Digital. Nós fazemos um balanço muito positivo desse programa. De algum modo, os dados do estudo que hoje é conhecido e que apontam para um reforço da digitalização das nossas empresas já incorporam também o impacto desse programa junto dos micro e dos pequenos empresários, junto das micro e das pequenas empresas, mas gostava também de salientar que esse programa se soube reinventar no contexto da pandemia e que hoje disponibiliza, por exemplo, uma linha de apoio gratuita telefónica para os empresários que queiram justamente iniciar esse processo de digitalização, mas não saibam exatamente como. Do mesmo modo, foi lançada uma academia digital com vários vídeos tutoriais, que é de facto muito interessante, e aquilo que nós podemos, o que eu gostaria de destacar também, é que com a pandemia houve de facto uma alteração muito profunda da abertura da sociedade em geral para os temas do digital, e é por isso que eu considero que a digitalização é uma grande oportunidade para o país e para os nossos empresários. Era precisamente isso que lhe ia perguntar. No início referiu esta resistência que muitas vezes as empresas têm em entrar para esta área, para este mercado mais digital. A pandemia ajudou a desbloquear um pouco essa resistência?
Ajudou. Eu não consigo encontrar muitas virtudes num contexto pandémico tão difícil como aquele que nós enfrentamos, infelizmente, mas em todo o caso ajudou. E mais do que uma resistência, muitas vezes aquilo que acontecia com muitas das nossas empresas era uma dificuldade em perceber como fazê-lo. Eu penso que a sensibilização para a importância da transição digital não é nova, não é de agora, e nós, felizmente, temos desse ponto de vista empresários muito conscientes. Mas muitas vezes a barreira, a dificuldade é saber, mas como começar esse processo? Preciso ou não de ter um endereço de correio eletrónico? Hoje é uma coisa relativamente básica, mas devo ter uma presença digital, por exemplo, nas redes sociais? Tenho um modelo de negócio que me permite escalar essa presença digital, por exemplo, para uma plataforma de comércio eletrónico? E essas questões são questões muito importantes que o programa Comércio Digital, de alguma forma, procura ajudar a responder. E insisto, é a primeira experiência mais estruturada, que é dinamizada pela ACEP, em parceria com a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, que tem aqui um papel absolutamente fundamental e que tem apoio por parte de financiamentos de natureza comunitária e que nós consideramos como uma experiência muito positiva e que, portanto, devemos procurar prolongar no tempo e continuar até justamente no âmbito deste contexto que hoje estamos a atravessar, em que quer as empresas, quer os consumidores estão muito mais sensibilizados para a importância do digital do que porventura há um ano atrás. Vamos a um ponto importantíssimo, o lado dos consumidores. É importante também investir na literacia digital? Com certeza que sim, a literacia digital, o domínio das qualificações em geral é um domínio muito relevante para o nosso país. Várias áreas governativas têm trabalhado nesse sentido, em particular o meu colega secretário de Estado da Transição Digital, que também trabalha no Ministério da Economia e da Transição Digital, e nós em Portugal temos em vários indicadores internacionais um desempenho que eu penso que é muito encorajador em várias dimensões, em vários domínios, mas parece-me que é sempre importante continuar a investir na literacia digital e tratar a transição digital de uma forma que seja inclusiva, não deixando ninguém ficar para trás. A transição digital, dizia há pouco, é uma grande oportunidade. Nós consideramos que ela, naturalmente, traz muito mais oportunidades do que riscos potenciais. Assim a saibamos aproveitar de forma maturada e com uma perspectiva inclusiva, porque hoje a transição digital não é só uma realidade das novas gerações, é cada vez mais uma realidade intergeracional. E para isso nós temos de encontrar formas, mecanismos, Estado, sociedade civil, com as mais diversas instituições, parceiros naturalmente empresariais, para podermos levar a que todos possam beneficiar das oportunidades emergentes que decorrem da digitalização. Muito bem, muito obrigada pelo seu testemunho. Obrigado. Podemos concluir que Portugal está no bom caminho. Assim, para concluirmos e fecharmos com uma nota positiva, estamos no bom caminho. Estamos seguramente no bom caminho, apesar de uma circunstância muito difícil que foi provocada pela pandemia, mas este é o caminho certo, com toda a certeza. Muito obrigada ao Secretário de Estado João Torres, que esta manhã se juntou aqui a nós. Nós seguimos agora para o debate, para a segunda parte do debate, onde estamos precisamente a confirmar a forma como as empresas e os portugueses se têm reinventado nesta fase de pandemia. Joana Petis.